Possivelmente nessa noite nós entramos na primeira parte desta mensagem, ou seja, possivelmente esta mensagem é a primeira parte. E eu gostaria que você repetisse isso comigo. Diga: em busca do galardão. Ainda que hoje em dia nós utilizemos a palavra mercenário para nos referirmos a um ladrão, uma espécie de ladrão, a origem do termo latino mercenários, ou na origem o termo latino mercenários, simplesmente significa assalariado. Aquele que trabalha ou serve por dinheiro. Temos algum mercenário aqui hoje? Nesse sentido, muitos nesse auditório, muitos na internet, mundo afora, como funcionários na sua relação com suas empresas, com seus patrões, não passam de grandes mercenários. Mas desde a antiguidade o termo foi mudando o mesmo sentido. Então, na China, no Egito, na Grécia, o termo mercenário passou a designar especificamente soldados que lutavam em troca de pagamento ou de participação nos despojos de guerra, com um detalhe: sem serem movidos por ideais ou fidelidade a um Estado, a uma nação. Soldados mercenários, desde a antiguidade, eram e são movidos apenas pelo interesse material e pessoal. Isso é o que queima no coração do mercenário. O mercenário quer vantagens. O mercenário busca benefícios. Na obra famosa, que certamente muitos de nós já tivemos que ler, chamada O Príncipe de Maquiavel, Maquiavel demonstra preocupação com as legiões de soldados de aluguel a serviço de um governante, ou seja, preocupação com a relação entre o príncipe, o poder político e os mercenários. O capítulo 12 da obra O Príncipe tem como título: de quantas espécies são as milícias e dos soldados mercenários. É disso que trata o capítulo 12 do Príncipe de Maquiavel. De quantas espécies são as milícias e dos soldados mercenários. Para Maquiavel, e essa obra é uma obra não ficcional, O Príncipe, para falar de ideologias políticas. Para Maquiavel, o príncipe deve procurar constituir tropas próprias. Os mercenários para um príncipe seriam um risco. Maquiavel acha que os mercenários são arriscados mesmo em caso de vitória. Não é bom lidar com mercenários no exército, ou aliados ao exército. E aqui eu quero ler um trechinho do capítulo 12 do Príncipe de Maquiavel. Digo, pois, que as armas com as quais um príncipe defende o seu estado, ou são suas próprias, ou são mercenárias, ou auxiliares, ou mistas. As mercenárias e as auxiliares são inúteis e perigosas. E se alguém tem o seu estado apoiado nas tropas mercenárias, jamais estará firme e seguro, porque elas são desunidas, ambiciosas, indisciplinadas, infiéis, galhardas, galhardia é bravura, grandeza, galhardas entre os amigos, vis entre os inimigos. Não tem, diz Maquiavel, temor a Deus e não tem fé nos homens. E tanto se adia a ruína, quanto se transfere o assalto. Ou seja, é só uma questão de tempo para que as tropas mercenárias se voltem contra aqueles mesmos que as contrataram. A ruína e o assalto só esperam um determinado momento, mas eles chegarão com certeza. Na paz, diz Maquiavel, se é espoliado por elas. Ou seja, para Maquiavel, mercenários não merecem confiança. Na guerra, pelos inimigos. Então, mercenários para Maquiavel são, na verdade, ladrõezinhos. A razão disto é que elas, as tropas mercenárias, não têm outro amor, nem outra razão que as mantenha em campo, a não ser um pouco de soldo, o qual não é suficiente para fazer com que queiram morrer por ti. E o texto é para o príncipe.
Querem muito ser teus soldados enquanto não estás em guerra, mas quando esta surge, querem fugir ou ir embora. Nicolau Maquiavel, italiano, para ele, o mercenário não luta por nenhuma causa além dessa aqui. Ele busca avidamente seu próprio benefício. Eis o mercenário. É interessante lermos o que Paulo vai dizer aos Filipenses no capítulo 3. Eu diria, no mínimo, o texto é no mínimo surpreendente. Paulo escreve aos Filipenses, em Filipenses 3, a partir do verso 8, estas palavras. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Agora diga comigo a fala surpreendente de Paulo: pelo prêmio. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A versão que acabo de ler é uma versão com as quais cristãos veteranos como eu estão bem familiarizados. Mas eu creio que seja muito adequado ler novamente parte desse trecho de Filipenses 3. Eu vou excluir dessa nova leitura apenas o último verso, verso 14. Noutra versão, a versão O Livro, de Portugal. Voltando ao verso 8, Paulo vai dizer: e vou até mais longe. Nada há que se possa comparar, e eu gostaria de saber se há alguém que crê nisso ao final da sequência. E a evidência disso será um belo e viçoso amém. E vou até mais longe. Nada há que se possa comparar com o valor imenso que representa o conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. E aí Paulo prossegue: por causa dele é que eu desprezei todas essas coisas e as considero como lixo, na certeza de ficar a ganhar muitíssimo mais ao lado de Cristo. Não confio mais na minha bondade ou na minha capacidade para obedecer à lei de Deus, antes confio em Cristo para a minha salvação. Porque a maneira de Deus nos tornar justos diante dele depende da fé. Assim, eu posso realmente conhecer Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou da morte. Posso aprender o que significa sofrer com Ele, participar da sua morte, para que de alguma maneira possa também experimentar a ressurreição. Bem sei que não sou perfeito, que não cheguei ainda a essa meta, mas prossigo na minha carreira, na minha corrida, fazendo tudo o que é preciso até chegar a esse dia, pois que foi para isso mesmo que Cristo me cativou. Repito, irmãos, eu não penso que tenha atingido esse alvo, mas uma só coisa me interessa, e é que, esquecendo as dificuldades do passado, avanço para o fim que está proposto diante de mim. Ora, será que Paulo, na verdade, não ama a Deus? Será que Paulo está apenas em busca de uma recompensa, como se fosse um mercenário a serviço de um governante? Por mais de uma vez na sequência ele diz que está em busca de um prêmio.
Ou Paulo tem outra coisa em mente? Será que Paulo, na verdade, ama a Deus e até acredita que haja espaço para algo além da vida eterna? Algo como recompensas na generosidade de Deus. Ou seja, o que seria especificamente esse tal prêmio? O prêmio já está dito. Já está revelado na Escritura o que seja esse prêmio. Ou Paulo tem a expectativa de algum tipo de prêmio surpresa, baseado no quanto Deus é generoso. Algo do tipo, um pai dá uma nota, um pai generoso, um pai dá uma nota de R$20 para o filho, que por iniciativa própria, ninguém mandou, decide lavar o muro de casa com água sanitária, com que boa, retirar todo o lodo do muro. Espontaneamente o filho vai lá, pai diz, uau, R$20. Será que Paulo está pensando em alguma coisa do tipo, Deus é assim? Se a salvação já é por si só o maior prêmio possível, a pergunta é, poderia haver algo mais? Algo além de toda uma eternidade no paraíso? Do que Paulo está falando? Ele está correndo de olho num prêmio, num galardão. Essa não é a única vez em que Paulo fala de prêmio ou recompensa. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 3, Paulo diz: aceita, escrevendo para seu filho Timóteo, aceita as dificuldades como um bom combatente de Jesus Cristo, e tal como eu faço. Nenhum militar se deixa prender com problemas que digam respeito aos negócios desta vida, a fim de poder dar satisfação a quem o comanda. Só a gente precisa lembrar que mercenários, pensando em mercenários novamente, mercenários veem a guerra como um grande negócio. Na verdade, um negócio melhor que qualquer outro negócio. Volto, verso 4 de 2 Timóteo capítulo 2. Nenhum militar se deixa prender com problemas que digam respeito aos negócios desta vida, a fim de poder dar satisfação a quem o comanda. Da mesma forma, ninguém que entra numa competição desportiva poderá obter a medalha da vitória se não tiver respeitado as regras do jogo. Também os agricultores se dedicam ao seu trabalho, pensando na boa colheita que os recompensará. Considera bem isto, e o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou da morte. Este é o tema central da mensagem evangélica que eu prego. Vamos voltar a esse texto, os 3 exemplos citados pelo apóstolo Paulo. O primeiro deles é o alistamento nas fileiras militares. O segundo, competição desportiva. O terceiro, cultivo do solo, agricultura. Nenhum desses exemplos precisa necessariamente estar ligado a algum tipo elevado de missão. Essas 3 coisas podem ser praticadas apenas objetivando benefício próprio. Essas coisas podem soar absolutamente egoístas. Diga comigo: a medalha da vitória, a recompensa, o fruto. Paulo, nada disso aí necessariamente fala de altruísmo. Todos esses objetivos podem ser objetivos absolutamente Do que você está falando? Depois de dizer coisas que soam ou soariam egoístas, Paulo fala, como vimos, que Jesus, descendente de Davi, Aleluia. Por quê? Porque a ressurreição aparece exatamente no centro da fala de Paulo, em que ele está discorrendo sobre as suas motivações para trabalhar na obra de Deus e encorajando seu filho ministerial Timóteo. No meio dessas motivações ele diz: lembra que Jesus... Meu Deus, Paulo, não estamos entendendo nada do que você está dizendo.
O que é isso? Em seguida, parece mesmo que o apóstolo Paulo muda de direção. Então ele começa com uma fala sobre coisas que poderiam ser apenas motivadas por interesse próprio. Uma medalha, frutos do campo, estou em busca de estar bem, de benefícios. Depois de falar da ressurreição de Cristo, comparando as últimas palavras com as primeiras, Paulo parece mesmo mudar de direção. Em lugar de uma fala que poderia soar egoísta, Paulo faz um discurso absolutamente altruísta. Verso 9, ele prossegue: e é por isso que tenho sofrido e sido preso como se fosse um malfeitor, mas a palavra de Deus, essa não se deixa prender. A palavra de Deus não está presa. Eis a razão porque tenho suportado todas estas coisas. Agora olha o que ele diz: por amor daqueles que hão de ouvir o chamado de Deus, para que possam se beneficiar da salvação em Cristo Jesus e da eternidade na glória de Deus. Paulo está sendo movido por amor. Olhando para esse texto, em resumo, a pergunta que precisamos fazer é esta. Agora, o prêmio que Paulo espera receber pelo serviço a Deus é o benefício de outros ou é o seu próprio benefício? Quem será abençoado, quem terá privilégios, honras, benefícios, por causa do serviço de Paulo para Deus? Voltamos mais uma vez, nós vamos ler pela terceira vez Filipenses 3 agora. Já lemos em duas versões. Dessa feita, desde o verso 1 até o verso 7, e depois do verso 8 até o verso 13, passo a passo refletindo. Estamos juntos? Temos aqui alguém faminto pela palavra do Senhor. Verso 1 de Filipenses 3. Haja pois o que houver, meus irmãos, tenham alegria no Senhor. Alguém poderia dizer onde Paulo estava quando escreveu essa carta aos Filipenses? Na prisão. É uma das chamadas cartas da alegria. Cartas em que o apóstolo Paulo escreve em situações de muito aperto. Haja pois o que houver, meus irmãos, tenham alegria no Senhor. É verdade que estou sempre a dizer-vos a mesma coisa, mas não me importa, pois isso representa uma segurança para vocês. Ou seja, Paulo está dizendo: eu preciso dizer essas coisas mais uma vez, porque são essas coisas que mais uma vez vocês precisam ouvir. Cuidado com os cães. Ele não está falando de cachorro não, ele vai explicar o que é. Esses homens que fazem o mal, os que querem obrigar-vos à mutilação na carne, aqui circuncisão, práticas ritualísticas da velha aliança, que para a nova aliança não tem valor nenhum. Cuidado com os cães, esses homens que fazem o mal, os que querem obrigar-vos à mutilação na carne, porque nós, que adoramos Deus em espírito, somos os únicos que somos verdadeiramente circuncidados, confiando em Jesus Cristo e não em ritos físicos. Eu bem poderia confiar nas minhas qualificações pessoais, ele diz. Não me faltam vantagens humanas. Fui circuncidado ao 8º dia, pertenço ao povo de Israel pela linha de geração da tribo de Benjamim, portanto judeu 100%. Além disso, fui fariseu. Quanto a zelo, bem o manifestei na perseguição que empreendi contra a igreja, e na minha vida pessoal fui irrepreensível na obediência à justiça da lei. Mas tudo isso, que para mim era uma razão de orgulho, agora considero desperdício, devido ao que Cristo fez na minha vida. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas,
pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Vamos entender aqui o que Paulo está falando. Ele usa muitas expressões pequenas, muitos conectivos, muitos termos pequenos no grego. Paulo quer enfatizar a importância de cada coisa aqui, mas sobretudo o que ele vai falar no fim da sequência. Em decorrência da conversão de Paulo, ele perdeu todo seu status social. É isso que ele está dizendo. Ele considera como perda, porque de fato ele perdeu. Lightfoot, um teólogo, utiliza 3 interpretações possíveis para o termo skibalon. As nossas Bíblias traduzem skibalon como esterco ou lixo. 3 formas de traduzir esse texto. Paulo pode estar falando de excremento humano, Paulo pode estar falando de restos de uma festa, ou pode ainda estar falando da comida que cai da mesa de refeições. Tudo isso aqui é possível. Paulo trata tudo ou como excremento, ou como resto ou migalha, face a algo singular, algo profundo e singular: conhecer pessoalmente Jesus Cristo. É o conhecimento da pessoa que ama, não é nada teórico isso. Paulo está falando sobre o conhecimento daquele que ama e sabe o quanto é amado. Paulo rejeita as honras antigas. E essas honras que são rejeitadas por ele, o status de ser um fariseu, de ser da tribo de Benjamim, de ter sido circuncidado ao 8º dia, de ser um mestre irrepreensível na lei, ninguém poderia dizer: Paulo, você está quebrando o mandamento tal da lei de Moisés. Ninguém conseguiria fazer isso com Paulo. Com Paulo não. Como Paulo rejeita essas honras antigas, essas honras não revelam mais quem é Paulo. Presta muita atenção nisso. Quem quisesse ver um bom fariseu, orgulhoso por ser da tribo de Benjamim, iria se frustrar se buscasse isso em Paulo, porque Paulo não era mais isso. Paulo agora era uma outra coisa. No verso 9... Paulo completa a ideia dizendo que ele, Paulo, desde a conversão, só poderá ser achado. E ele usa o verbo eurisko no grego. É muito interessante a construção de Paulo aqui. Ele diz: eu só posso ser achado, descoberto em Cristo. Se as pessoas olharem na direção de Cristo, e só se olharem na direção de Cristo, é que vão me encontrar. O novo Paulo, o que ele está dizendo é isso: só pode ser conhecido a partir da fé em Cristo. Quem não conhecer a Cristo, jamais entenderá o novo Paulo. Paulo está escondido em Cristo. Para entender as falas dele, para entender as ações dele, só conhecendo aquele que oculta Paulo. Quem está entendendo? Alguém poderia conhecer a Cristo sem ser através de Paulo. Presta atenção. Outros apóstolos, outros cristãos anunciaram Cristo ao mundo. Alguém poderia conhecer a Cristo sem ser através de Paulo, mas ninguém poderia conhecer o novo Paulo sem ser através de Cristo. Só conhecendo Cristo, Paulo seria compreensível, alcançável. O novo Paulo era um mistério escondido em Cristo. Era o Paulo eurisko em Cristo. Oculto, escondido. No verso 9 ele diz: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Diga comigo: para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição. Paulo diz: eu considerei tudo como esterco, para conhecer a Cristo, para conhecer a virtude da sua
ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. É a isso que eu me amoldei. Eu agora sou um com Cristo nas suas aflições, um com Cristo na sua morte, para que seja um com Cristo na sua ressurreição. Paulo deixa todo o seu status por conhecer a Cristo, por ter o encontro com Cristo. Mas não é só isso. É por conhecer a Cristo e por querer conhecer ainda mais a Cristo. Paulo sabe que crescer no conhecimento de Cristo continua a exigir negações por parte dele, Paulo. Paulo só pode ser entendido por quem tem a revelação de quem seja Cristo. A nova vida de Paulo agora é manifestação da vida divina de Cristo, e Paulo quer se aprofundar nisso. É um mergulho. Temos aqui alguém faminto pelo Espírito Santo. Paulo quer se aprofundar nisso. Paulo quer crescer no conhecimento de Cristo, com um detalhe: a ponto de experimentar um poder que está nas profundas, e aqui a redundância é proposital, nas profundas entranhas de Cristo. Ele quer chegar lá. Que poder! O texto diz no grego que o objetivo de Paulo é o gnonai. Diga comigo, gnonai. Parece criança aprendendo a falar, né? Gnonai. Isso é o particípio ativo, o infinitivo auristo ativo de gnosco. É conhecer por apropriação. Paulo está falando de um conhecimento pessoal por experiência. Ele quer experimentar essa coisa. Mas ele vai dizer para nós que coisa é essa. Ele quer crescer no conhecimento de Cristo, a ponto de experimentar, não teoricamente, ele quer viver, ele quer se apropriar de uma coisa, e ele vai dizer que a coisa é o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele quer chegar a experimentar a virtude da ressurreição por meio da união com Cristo, nas suas aflições e na sua morte. De tal modo, Paulo quer se identificar com Cristo, que ele quer chegar à experiência de voltar à vida depois de morto. É isso que ele está dizendo. Ele quer passar pela gnonai. A experiência profunda, não teórica, não é isso. O conhecimento pessoal experimental. Eu quero ressurgir. Temos aqui alguém que abraçou a fé apostólica? A verdadeira fé evangélica tem que ser apostólica. Se não for apostólica, não é evangélica. Abraçamos a fé apostólica? Diga comigo, a virtude da sua ressurreição, pela união com Cristo, nas aflições e na morte. No verso 11, Paulo vai dizer isso novamente, de modo cristalino. No verso 12, ele vai afirmar que ainda não ressuscitou dentre os mortos. Estranho ele falar isso. Para nós pareceria evidente uma pessoa não ter ressuscitado ainda. Mas Paulo está combatendo uma heresia do primeiro século de que a ressurreição dos mortos já havia ocorrido. Mesmo tendo sido convertido, Paulo diz que ele ainda não alcançou a perfeição moral e espiritual. Nesse mesmo verso 12, Paulo avança, aprofunda o segredo, então, e diz, para ver, eu quero crescer no conhecimento de Cristo, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso. Diga comigo, fui preso por Cristo Jesus. Paulo aprofunda o segredo
E o segredo é o seguinte: Jesus Cristo libertou Paulo, como Paulo mesmo diz, de sua justiça própria, salvou Paulo, capturou o coração de Paulo com uma vocação soberana. Jesus Cristo é o Senhor. E agora Paulo quer alcançar justamente aquilo, diz ele, que é o objetivo final de Cristo para Paulo. Paulo quer alcançar aquilo que é o objetivo final de quem para ele? Cristo. Cristo tem um plano para Paulo. E Paulo diz: eu quero alcançar esse alvo final de Cristo para mim. Cristo, o Salvador, e Paulo, o salvo, querem, diz Paulo, exatamente a mesmíssima coisa. Preste muita atenção. Eles dois têm o mesmo alvo, o mesmo prêmio, o mesmo galardão: a ressurreição de Paulo dentre os mortos e a sua perfeição. Isso vai ser claramente reforçado no verso 14. Verso 13: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado isso para que Cristo me alcançou, ou seja, a ressurreição dos mortos. Eu ainda não alcancei isso, ele diz. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O prêmio, diga comigo, prêmio. Diga, a recompensa. A recompensa, o prêmio que Paulo espera receber pelo serviço a Deus, não premia apenas Paulo, premia Jesus. O objetivo final da cruz, o prêmio da cruz, é para Jesus, a ressurreição e glorificação dos salvos. É isso que Paulo está dizendo. O Evangelho é justamente essa fusão final de benefícios. Deus é glorificado na glorificação dos salvos. Paulo está dizendo que esse é o propósito final. Esse é o alvo final. Fala isso no verso 12, reforça isso no verso 14. É isso. O Evangelho é essa fusão de benefícios. Deus é glorificado na glorificação dos salvos. Isso faz nos lembrar, lá atrás, no início do Evangelho de Lucas, o canto dos anjos no anúncio do nascimento de Jesus. Lucas capítulo 2, versos 13 e 14. E no mesmo instante, apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Preste atenção, lá atrás em Lucas 2, esse texto: paz na terra, graça de Deus, vontade bondosa de Deus, de assumir forma humana em favor dos homens, era a coisa que estava glorificando o próprio Deus. Glória a Deus nos céus, paz na terra, são duas faces de uma única moeda. Se lá atrás Deus é glorificado quando chega a graça aos homens, quando vem paz aos homens, no futuro, o prêmio final dos salvos, sua ressurreição e perfeição, é o prêmio final de Cristo. O galardão dos justos é o galardão de Cristo. Galardão é recompensa. O galardão dos profetas é o galardão de Cristo. O galardão dos justos é o galardão de Cristo. Tanto os justos quanto os profetas agem em nome de Cristo. Estão unidos a Cristo
E a exaltação que Cristo recebeu, ressurgindo com o corpo glorificado, eles igualmente receberão, justos e profetas. Há um só galardão, uma só recompensa, que é a recompensa de Cristo. Olha onde nós estamos indo. É isso que está dito para nós no início do Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, versos 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Noutras palavras, o que Jesus está dizendo para nós aqui no Sermão do Monte é o seguinte: assim como os profetas foram movidos pelo Espírito de Cristo, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, assim como os profetas foram movidos pelo Espírito de Cristo e perseguidos, igualmente nesta era serão perseguidos os atuais representantes de Cristo. Assim como Cristo foi exaltado nos céus, igualmente os profetas e os atuais representantes de Cristo serão exaltados. Pois todos, profetas e atuais discípulos, são um com Cristo em perseguição e exaltação. O texto de Mateus 10, igualmente não fala para nós, e eu vou ler um pedaço de Mateus 10, não fala para nós de pequenas honras, mas que sempre haverá uma honra enorme para os representantes de Cristo. Representem eles a Cristo em coisas aparentemente pequenas ou grandes. O que importa é serem representantes de Cristo. E sempre a honra será a honra de Cristo. E sempre a recompensa será a recompensa de Cristo. E sempre o galardão será o galardão de Cristo. Porque eles agem como representantes de Cristo. É como se Cristo estivesse fazendo. Então, quando eles morrerem e forem à presença de Deus e receberem recompensa, recebem a recompensa que Cristo recebeu como seus representantes legítimos. O profeta representa Cristo, o justo representa Cristo, o pequenino discípulo representa Cristo. Quem honra a qualquer deles receberá a honra de Jesus, de quem honra, inclusive, a Cristo. Quem vos receber de Jesus em Mateus 10, 40, é a mim que recebe. Quem me acolhe, acolhe Deus que me enviou. Se acolherem alguém que vos fale em nome de Deus, receberão a mesma recompensa do que ele. Se derem acolhimento a uma pessoa boa e piedosa, por causa desta mesma piedade, receberão recompensa igual à dela. E se alguém der, nem que seja um copo de água, a um dos mais pequenos dos meus discípulos, digo-vos que, na verdade, não ficará de modo algum sem recompensa. A honra dos seguidores de Cristo e a recompensa final por servirem a Cristo é a recompensa recebida por Cristo. Não agem por si, não falam por si, representam alguém. E nesta representação estão profundamente unidos àquele que representam. Encerro com palavras de encorajamento a todos os que têm servido ao Senhor de todo o coração. Agora, você deve estar se perguntando: pastor, mas a mensagem começou falando sobre mercenários. Onde foram parar os mercenários? Nós já vimos que Paulo e Cristo têm um propósito. O prêmio é prêmio para ambos. Servir a Deus é honra para Cristo. E aqueles então que servem a Deus com vistas ao prêmio, não deveriam ser chamados de mercenários, mas de visionários. Eles veem a recompensa do Senhor. Cristo foi exaltado à direita de Deus. Seremos
exaltados todos os que o servirmos. Os discípulos de Cristo almejam justamente o que Cristo almeja para eles. Essas palavras aparecem em Hebreus 10, 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. E agora nós vamos nos colocar no texto. Eu gostaria que você olhasse para o seu irmão e dissesse para ele: não abandone a sua confiança. Ela tem grande galardão. O autor aos Hebreus só poderia dizer que o galardão é grande, porque é o galardão de Cristo. Não dá para ser pequeno. 2 João capítulo 1, verso 8: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. O inteiro galardão. Faço perguntas. Quem aqui já recebeu alguma cura física sobrenatural? Se você não recebeu, não teve essa experiência, ou não sabe se teve, não precisa levantar a mão. Quem recebeu, vou perguntar mais uma vez, alguma cura física sobrenatural, cura da parte do Senhor? Aleluia. Olha essa pergunta. Quem aqui já teve uma porta de emprego miraculosamente aberta pela mão do Senhor? Essa pergunta, para quem trabalha, nem precisaria ser feita, porque é o Senhor nosso provedor, Jeová Jireh nosso provedor. Quem já teve cura da alma, das emoções, do coração, dos pensamentos, realizada evidentemente por Jesus Cristo? Paulo diz, João diz: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Deus começou algo na sua vida? Antes recebamos o inteiro galardão. Vamos. Há uma ressurreição, há uma glória como a de Cristo, porque estamos nele. Apocalipse 11, 18. E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E o último texto, peço que você fique de pé. Jesus diz, Apocalipse 22, verso 12: eis que cedo venho. Vamos falar juntos essa fala do Senhor? Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. E aí nós automaticamente perguntaríamos por uma grande lista de obras: Senhor, a recompensa, o galardão para cada um segundo as suas obras. Então, aquele que serve a Cristo e é movido por Cristo e é obediente, e porque é obediente serve a Cristo recepcionando pessoas, tem um galardão, é uma obra menor que aquele que toca instrumentos e exalta ao Senhor. Vamos ver a lista de obras então, qual é, Senhor? Para que haja recompensa, então vamos ter uma lista gigante aqui. No verso anterior, só são citados 2 tipos de obra. Deus vê 2 obras, essencialmente 2 obras. Apocalipse 22, 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. Ou seja, Deus é um Deus de definição. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Há 2 obras. Somente 2 obras, as que exaltam a Cristo e que são fruto de um coração que o ama e tem recompensa, a recompensa de Cristo, ou as obras que desonram a Cristo, que ignoram a cruz e que serão condenadas. Nesta noite, perseveremos em servir ao Senhor. Perseveremos, a recompensa.
uma recompensa comum a todos nós. Vamos louvar ao Senhor?